Bom dia a todos. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. O tema da nossa mensagem hoje é visitação e morada do Espírito Santo de Deus. Desde a formação da igreja primitiva, através do Espírito Santo, Jesus levantou pessoas comprometidas com Ele e com a sua obra. E nesses últimos dias, Deus tem feito da mesma forma. Nós temos experimentado muito de Deus. Seja através de louvor, no período do louvor, nas palavras. Quem lembra da palavra da última celebração, gente? Não, eu vou reforçar. Todo mundo lembra. Vocês lembram do teatro que teve aqui semana passada? Todo mundo lembrou agora, né? Do pecado, nos perseguindo. Todo mundo lembra, né? Isso é Deus. Deus continua manifestando em nosso meio. Celebrações, célula, no louvor, nos grupos, né, de apoio, Casados para Sempre, curso de noivos, né, nos sociais que a igreja promove. Deus tem feito grandes coisas mesmo em nosso meio. E quando a gente está na presença de Deus, nós não queremos mais sair, não é? Quando a gente está no meio de um louvor tremendo, numa palavra abençoada, o pastor chama, faz o apelo, a gente vem aqui, recebe, a gente não quer sair daqui. A gente só quer ficar na presença de Deus. Queremos ficar e esquecer do mundo lá fora. É tão bom receber de Deus que se pudéssemos nos isolar do mundo, nos isolaríamos. Um exemplo disso é o Encontro Nacional. A gente vai para lá, fica 3 dias e não quer sair de lá. Já aconteceu com vocês, gente? Já aconteceu? Eu falo assim, Jesus, eu não quero voltar não, eu quero ficar aqui mesmo. Não dá para a gente ficar aqui não, todo mundo só louvando. Só que não é bem assim. A gente vai para o encontro, vem para a celebração, para o louvor, a gente recebe um posicionamento, uma direção, um alvo, mas no dia seguinte, na bendita segunda-feira, a nossa rotina volta ao normal. Mesmas coisas para fazer, trabalho, amigo, família, as mulheres fazer almoço, arrumar a casa, dar banho em menino, trocar menino. Lá em casa é desse jeito, gente. A mesma rotina. Mas só que a nossa vontade era de estar na igreja. Quando Pedro viu a glória de Jesus, lá em Mateus 17 diz a transfiguração de Jesus, ele quis fazer tendas para permanecer naquele momento, como se a glória de Jesus estivesse restrita àquele lugar. Mas só que Jesus não permitiu. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 2, é o texto base da nossa pregação de hoje. Atos, capítulo 2, versículo 1. Amém? Diz assim: E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Esse foi o dia, talvez um dos dias mais importantes da igreja primitiva. Foi o dia da visitação do Espírito Santo. Esse dia aqui marcou a vida daquelas pessoas para sempre. A partir desse dia aqui, a vida dos discípulos, das pessoas que estavam andando com Jesus ali, a vida deles não foram mais o mesmo. Mas só que esse dia teve começo, meio e fim. Jesus tinha prometido esse dia. Foi um dos dias mais importantes da igreja. Só que não durou para sempre. Teve o começo, que foi a descida do Espírito Santo. O meio, que foi a presença do Espírito Santo entre a igreja. E o fim, onde todos foram embora. Foram para suas casas. Lá no versículo 42, gente, um pouquinho para frente. Olha a mudança, depois de Atos, depois da descida do Espírito Santo, lá no versículo 42,
Olha só o que o Espírito Santo ministrou na vida dessas pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha só, o Espírito Santo veio, desceu sobre a vida deles, se manifestou no meio da igreja e foi embora. Mas só que a vida deles, depois desse ato do Espírito Santo, mudou completamente. Começaram a se reunir, todos no templo, nas casas, unânimes, todos. Vendiam suas propriedades, iam ajudando o próximo, todo mundo junto, caminhando junto, com um único alvo, com um único objetivo, a presença do Espírito Santo. Eles perseveravam buscando a presença de Deus, se reuniam no templo e nas casas, vendiam seus bens, compartilhavam com quem precisava, batizavam e usavam os dons para abençoar. Muitas pessoas hoje consideram a visitação do Espírito Santo como o momento mais importante da sua vida. Entretanto, o Espírito Santo não somente visitou essas pessoas, ela fez morada nos corações delas. Vim para a igreja, receber de Deus é importante. Mas sair daqui com o Espírito Santo de Deus é muito mais importante. É todo um processo, não é só uma coisa que é importante. Tudo é importante. Vir para a igreja é importante? É. Receber de Deus na igreja é importante? É. E sair daqui com a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, também é muito importante. Foi o que as pessoas lá em Atos capítulo 2 fizeram. Receberam e continuaram, prosseguiram com o Espírito Santo de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, não precisam abrir. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 2 Timóteo 1,14. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele deve habitar em nós. Nós somos responsáveis pelo que vamos fazer depois do derramar de Deus. Somos responsáveis por manter a chama acesa através da nossa adoração, oração e dedicação diária a Deus. Cabe a nós permitir que a morada do Espírito Santo seja contínua em nosso coração, em nosso corpo, em nossa vida. Precisamos querer trabalhar para que o Espírito seja nossa companhia diária e que as manifestações aconteçam em nossa casa, fora daqui da celebração. Muitas vezes a gente quer que o Espírito Santo só manifesta aqui. Não. E quando sai daqui? O Espírito Santo continuará manifestando? Continuará ministrando? Não somente na igreja, como eu falei, no encontro, nos sociais, nos grupos de casados, de um ano, não. Em todos os lugares. Tem uma frase aqui que a gente colocou aqui na palavra que fala assim: se você chegou, ou se você chega, o Espírito Santo de Deus chegou ou chega também. Amém? Amém? Gente, essa frase é muito forte, vou repetir. Se você chegou, o Espírito Santo de Deus também chegou. Amém. Amém. Então vou dar alguns exemplos aqui. Quando você entra no seu carro e está lá em Taguatinga Centro, o Espírito Santo de Deus está com você também? Ó, o Geraldo fez assim, ó. Geraldo, essa semana foi um teste para mim, meu Deus. Ô, papai. Quando você está no seu trabalho, no seu local de trabalho, o Espírito Santo de Deus está lá com você também? É para estar. Mas está, não vou falar mais está, mas está.
reunião com os amigos, família, happy hour com os amigos. Ah não, hoje depois do trabalho a gente vai passar vamos fazer um lanche, ou vamos tomar um refrigerante, né? Que aqui é só refrigerante, gente. Um suco, né? Quando você vai, o Espírito Santo vai com você também? Vai? E quando você chega lá, ele fica também? Amém. E quando você está sozinho? O Espírito Santo está com você também? Gente, isso é desafiador demais. Isso é muito forte. Mas o Espírito Santo precisa estar conosco. A gente recebe algo de Deus e precisa transmitir isso. Precisa ir conosco. E é nesses momentos, eu digo assim, quando estamos sozinhos, momento mais particular, momento mais reservado nosso, é que aí que Deus, não sei se é testar a palavra, mas podemos falar testar, que a gente prova mesmo o Espírito Santo está conosco. Outro exemplo, quando a gente aluga uma casa, ou compra uma casa, tudo o que contém nessa casa é para o nosso benefício. Se a gente não gosta de algo nessa casa, a gente faz uma reforma. O pastor Roseli gosta de fazer reforma. Assim, fez pouco até hoje já na casa dele, né, pastor Daniel? Mas de vez em quando, gente, ela faz algumas mudanças lá. Mas é assim, para a casa ficar agradável, do jeito que ela gosta. E quando o Espírito Santo está em nós, nós precisamos fazer algumas mudanças para que ele fique em nós. Se ele não gostar da morada, ele vai embora. Precisamos deixar a morada dele agradável, através das nossas ações. Passar o tempo diariamente contemplando a Deus. A adoração nos permite isso. Muitas vezes, uma vez o pastor Wesley falou que acordou com o hino do Botafogo. Ele ficou o dia inteiro com o hino do Botafogo na cabeça. Misericórdia. Mas foi verdade, gente, isso é verdade mesmo. Quando a gente acorda, bota logo uma música, um louvor lá, para você ficar com aquilo o tempo inteiro na cabeça. Vamos encher o nosso corpo do Espírito Santo. Adorar com todo o nosso entusiasmo e alegria. Afinal, nós recebemos de Deus, temos que usufruir disso. Adorar com cantos, com testemunho, nossas atitudes, pensamentos. Nós precisamos deixar a casa do Espírito Santo, que é o nosso corpo, agradável para ele habitar. Muitas vezes a gente começa a reter falta de perdão, por exemplo. Eu e a Camila, de vez em quando, a gente tem algumas pandepá, alguns DR, né? Discutir a relação, né? A gente fica meio assim. Mas a maioria da minha... O maior culpado sou eu, viu, gente? O maior culpado mesmo sou eu. E olha, gente, vou falar para os homens, se você acha que você não é culpado, você é culpado sim. Reconhece, peça perdão, que o melhor caminho é esse mesmo, viu? Só que nós, voltando para cá, a gente começa a reter alguma falta de perdão. Muitas vezes uma coisinha de nada vira aquela coisa daquele tamanho. Eu começo retendo perdão no meu coração. Rancor, ódio, que mais? Mágoa, estou magoado, não quero saber. O nosso coração, a casa do Espírito Santo, começa a ficar suja, começa a ficar inabitável. Se nós não fizermos uma limpeza, se nós não nos policiarmos, as coisas não... O Espírito Santo não vai habitar, as coisas não vão começar a caminhar muito bem. Sendo assim, após a visitação do Espírito Santo, suas atitudes e escolhas definirão se o Espírito Santo faz ou não morada em seu coração. Em Atos 2, as escolhas das pessoas permitiram que o Espírito Santo estivesse continuamente dentro dos seus corações, dentro das suas vidas, dentro das suas casas. As suas atitudes tornavam seus corações agradáveis a Ele. Entretanto, temos uma exceção. Um pouquinho para frente aí, Atos capítulo 5. Versículo 1. Atos 5, versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. E levando
e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu? O dinheiro, ele está falando. E vendido, não estaria em teu poder? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Tornou-lhe, no versículo 9, gente, agora. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Falando para a esposa, Safira. Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles te levarão também. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta e levaram à sepultura junto do marido. Ananias e Safira estavam no dia da visitação do Espírito Santo. Eles participaram daquele momento. Tudo certo, começaram. E aí, não, agora nós temos que vender a nossa propriedade para dar. Mas só que a hora que eles foram entregar, o que eles fizeram? Não, vamos dar tudo. Não, vamos dar só um pouco. Porque, né, pode ser que mais para frente a gente precise. Essa é a minha interpretação, gente. E aí o que Pedro falou? O Espírito Santo já revelou para Pedro na mesma hora. Por que você reteve no seu coração? Por que você fez isso? E no mesmo instante, Ananias e Safira morreram. Expulsaram o Espírito Santo do seu coração. E aí o que aconteceu? Morreram. Esse casal, pela atitude de vender a propriedade e doar, estava presente no dia da visitação do Espírito Santo. Só que as suas escolhas desagradaram aquele que estava morando em seu coração. A presença do Espírito Santo era tão forte, tão real, que quando eles despejaram do seu coração, simplesmente parou de bater. Fizeram a escolha errada e perderam o morador de seus corações. Às vezes a escolha errada uma escolha errada pode arruinar a nossa vida ou a vida das pessoas que nos cercam, pelo resto da nossa vida. Ananias e Safira, eles estavam juntos. A Bíblia fala aqui que eles entraram em acordo. Então eles vão falar, tipo assim, Ananias não decidiu sozinho e Safira também não decidiu sozinho. Eles entraram em acordo. Tiveram tempo de escolher, tiveram tempo de decidir. E às vezes uma decisão da nossa vida que a gente toma pode arruinar a nossa vida, a vida da nossa família por inteiro, o resto da vida. Eu coloquei um exemplo aqui, por exemplo, o adultério. Uma pessoa que comete adultério, a graça de Deus, a misericórdia de Deus pode alcançar, pode tudo, mas a vida da pessoa pode ser arruinada para sempre, da família e dos filhos. É verdade, gente, isso que eu estou falando? Falta de perdão. A gente não aprendeu lá no Casados para Sempre que o perdão é uma decisão? Eu decido perdoar ou não. Se eu não decidir perdoar a Camila, o que vai acontecer com a minha vida e com a vida dela? As nossas vidas podem estar arruinadas para sempre. Para sempre. Uma decisão errada. Ananias e Safira estavam juntos no dia da visitação do Espírito Santo. Começaram a caminhar tudo certinho. Decidiram uma coisa errada. Arruinou a vida deles para sempre. Escolhas certas, ela garante a presença do Espírito em nós. E é através das nossas escolhas que vamos determinar se o Espírito de Deus continuará habitando ou não em nossas vidas. Se vamos experimentar só a visitação, ou se saberemos o que é a habitação do Espírito Santo. Não, eu só vou para a igreja, aí o irmão toca um louvor lá. Nossa, mas eu dou umas arrepiadas. Nossa, oh glória a Deus. Ou se a gente vai sair daqui e vai experimentar mesmo o que é a habitação do Espírito Santo. O que nós queremos? O que nós queremos?
Cada estágio da nossa vida, em cada página da Escritura, a verdade é revelada. Deus permite que façamos nossas próprias opções, as nossas próprias escolhas. E ninguém diz isso mais claro que Jesus. De acordo com Ele, nós podemos escolher nossas amizades. Deus escolhe as nossas amizades por nós ou não? Não. A gente tem o livre-arbítrio para escolher. Companhias, com quem que a gente vai andar, o nosso cônjuge, esposa, namorado, né, os jovens aí. Deus vai, se você estiver debaixo da vontade de Deus, Deus vai te indicar, vai te instruir, caminhar para você até chegar àquela pessoa. Mas a escolha, quem faz, meu querido, é você. É você que vai fazer essa escolha. Então, jovens, Deus vai te mostrar, olha, está vendo aquela menina ali? Que menina mais linda. Olha, rapaz, olha, jovem. Olha, moça, está vendo aquele rapaz lá? Que rapaz compromissado com a palavra de Deus. Está no louvor. Nossa, está na igreja. Mas a escolha, meu irmão e minha irmã, é sua. É sua. Os seus caminhos, os seus pensamentos, o seu programa de televisão. Você acha que Deus é que muda o canal da televisão lá para você? É você. Ah, vou acessar um site aqui. Você acha que é Deus que digita lá? Não, é você. Sua escolha, a sua vontade. Essas coisas que praticamos ou somos influenciados nos afastam da presença de Deus e destrói tudo o que conquistamos até agora. Com isso, deixamos de ser morada do Espírito Santo e passamos a ser meros moradores desse mundo. O Espírito Santo não vai dividir o seu coração com esse mundo. Se você se liga às coisas do mundo, automaticamente você despeja o Espírito Santo do seu coração. Automaticamente. Lembra lá de Ananias e Zafira? Lembra do exemplo da casa que eu falei, da reforma? Quando a gente não gosta, a gente tem que mudar alguma coisa. Ou senão a gente muda de casa, muda de lugar. Não é assim? Da mesma forma é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Decisões erradas não são necessariamente pecaminosas. Por exemplo, usar a camisa do Flamengo é pecado? Polêmico. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que não é pecaminoso, mas contudo, podem certamente arruinar as nossas vidas. Nossa família, etc. Gente, isso aqui foi só um exemplo, viu? Mas não necessariamente todas as nossas escolhas é errado. Mas dependendo do que você escolher, pode arruinar a sua vida. A escolha é somente nossa. Jesus nos apresenta as opções. Cabe a nós decidirmos o que plantar e o que comer. Se queremos manter a chama acesa ou não. Tem pessoas que acham que Deus vai permitir que você faça escolhas erradas. Não, está errado. Deus permite sim. Lembra do livre-arbítrio? Liberdade de escolha. Você tem. Deus te deu essa liberdade de escolher. Deus, quando envia o Espírito Santo para habitar no nosso coração, espera de você escolhas certas, mas Ele mesmo não interfere nas suas decisões. A Bíblia nos dá exemplo de pessoas que, assim como nós, tiveram que escolher. Notem que pessoas, quando tiveram a mesma família, mesma criação, estavam inseridas no mesmo contexto, fizeram as escolhas certas e escolhas erradas. Deus sofreu, mas não interferiu. Olha os exemplos que eu citei. Caim e Abel, ambos filhos de Adão, mesma família, irmãos, mesmo contexto, mesma criação, mesmos ensinamentos, mesma época, a diferença de idade era pouca. E o que Abel escolheu? Deus. E Caim escolheu o crime. E Deus permitiu que isso acontecesse. Por que Deus não interviu? Escolha de cada um. Abraão e Ló, ambos peregrinos em Canaã, mesma época, mesma condição, mesmo contexto. Abraão escolhe Deus e Ló escolhe Sodoma. E Deus permitiu que isso acontecesse. Escolha de cada um. Davi e Saul,
Ambos reis de Israel, mesmo povo, mesma época. Davi tinha até condições piores que Saul, morava em caverna, era pastor de ovelhas e vivia em condições muito inferiores do que Saul. Saul foi rei primeiro que Davi. Mas o que Davi escolheu? Deus. E Saul escolhe o quê? O poder, as riquezas. E o que aconteceu? Deus permitiu que isso acontecesse. Mesmo Davi tocando a harpa, para o espírito imundo sair da vida de Saul, Saul não se converteu. Deus permitiu que isso acontecesse. Pedro e Judas, discípulos de Jesus, ambos negaram ao Senhor. Mesmo contexto, mesma época, mesmo testemunho. Os pecados até foram semelhantes, mas Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas Pedro o que fez? Neguei ao Senhor, buscou a misericórdia de Deus. Judas traiu, e o que Judas foi fazer? Buscou a morte. E Deus permitiu que isso acontecesse. Escolha. Deus poderia interferir? Poderia. Mas a escolha foi de cada um. Não é agora que Deus está respeitando a sua escolha, não. Isso já vem desde a igreja primitiva. Ananias e Zafira e outros casais daquela época que experimentaram a visitação e morada do Espírito Santo, mesmo momento, mesmo Espírito, estava lá na mesma igreja, a visitação do Espírito Santo. Alguns casais venderam suas propriedades, repartiram todo mundo, e eles o que fizeram? Venderam e reteram, e Deus permitiu que isso acontecesse. Você, seus amigos, seus familiares, irmãos, vão fazer várias escolhas agora, mesma época, mesmo contexto, mesma cultura, mesmo local de trabalho, mesma igreja, mesma família. Você, em nome de Jesus, fará escolhas certas. Mas muitos de seus amigos não farão as escolhas certas. E Deus permitirá que isso aconteça. Deus vai permitir que isso aconteça. Em nome de Jesus, Deus vai te honrar pelas suas decisões. Cabe a nós decidirmos, Deus nos dá opções, Ele permite que façamos nossas escolhas. A porta larga, que é o mundo, ou a estreita, que é a igreja. Construir sobre a rocha, que é Jesus, ou sobre a areia. As nossas próprias conclusões, nossas próprias definições, questionamento, né? A gente questiona demais, mas por que isso? Por que aquilo? Eu não concordo com isso. Cheio de questionamento. Em vez de, tudo bem, Deus, eu entendo a sua vontade, vou ficar aqui, me posiciono. Servir a Deus, realizar ministério, fazer a obra, chegar na igreja mais cedo, fazer cafezinho, limpar o chão, vir para o louvor. Ou preferir ficar em casa, assistindo o Globo Esporte, Globo Rural, ficar mais tranquilo, então, Fórmula 1, tomar um café mais tranquilo e preparar o almoço. Usufruir de riquezas, bens, que só nos leva à morte. E Deus vai permitir, irmão, se você escolher essa parte. Deus não vai falar assim, não, ó, está errado, vamos embora. Eu vou te colocar dentro do carro, não, eu vou te empurrando. Vou mandar um Uber aqui te buscar, não. Deus pode fazer isso? Pode. Mas Deus vai te dar liberdade de escolha. Deus permitirá que isso aconteça. Sabemos onde queremos ir e qual é o caminho que temos a seguir. Deus está buscando pessoas com visão, com objetivos, pessoas cujo único objetivo seja alcançar o mundo e enchê-lo com o evangelho de Jesus. Pessoas que tenham muito claro qual é a sua meta e que não se detenha, haja o que houver. Pessoas que queiram somente resistir ao pecado. Há momentos em que Deus nos envia trovão para sacudir. Há momentos em que Deus manda bênçãos para nos alegrar. Mas só que há momentos que Deus não manda nada, além do silêncio, enquanto nos honra com a liberdade de escolher. Silêncio. Ele decide, olha, está aqui, pode escolher. Pode escolher. Todas as vezes que temos que decidir algo, temos um tempo, um momento, um instante, mesmo que pequeno, há um momento em que pensamos e decidimos o que fazer ou não fazer, dizer sim ou não, pecar ou não pecar. A Bíblia
Passagens bíblicas nos mostra tem exemplos disso. Um exemplo disso é Ananias e Zafira. Eles não decidiram assim, do nada. Eles tiveram um tempo, entraram em acordo os dois. Nós também temos esse tempo. Nós não é assim, quando a gente entra numa loja, né? Não, você tem que decidir agora. Se vai comprar esse produto ou não. Deus não é assim. Deus não é assim. Você tem liberdade. Você tem tempo para você escolher. Quais têm sido as suas escolhas? Que nós possamos abrir nosso coração hoje e perguntar: o Espírito Santo, meu coração é um lugar bom para você morar? Não precisa responder, mas pergunte para você mesmo: Espírito Santo, o meu corpo, o meu coração, é um lugar bom para você morar? Muda a pergunta: Espírito Santo, você está satisfeito com a sua morada, que é o meu coração? Espírito Santo, você está satisfeito com os lugares que eu tenho frequentado? Espírito Santo, você está satisfeito com os programas que eu tenho assistido na televisão, ou com vídeos que eu tenho assistido pelo celular ou pela internet? Espírito Santo, você está satisfeito com as amizades que tenho tido, com as pessoas com quem tenho andado, com quem tenho falado, ou com quem tenho pensado? Não precisam responder. Deuteronômio 30, versículo 19, pastor Avancini esteve aqui e falou esse versículo aqui: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Deus nos dá a liberdade de escolha, mas Ele nos orienta também. Escolhe, pois, a vida. Eu te proponho aqui a bênção e a maldição. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Se você foi visitado pelo Espírito Santo, saiba que Deus não quer apenas visitar de vez em quando. Olha, se você vem para a celebração, na célula, no encontro, nos sociais, e recebe de Deus. Às vezes no social a gente está tão para baixo, vai lá, conversa com a pessoa te dá uma orientação nova, e aí, nossa, é isso mesmo que eu preciso, e Deus está ali, Deus está ministrando aos nossos corações, e a gente recebe aquilo. Mas só que isso é só o primeiro momento. Lembra lá da visitação do Espírito Santo, lá em Atos 2:1? Teve começo, meio e fim. Ou começo, meio e continuação, nós podemos falar assim. Começa na celebração, o Espírito Santo desce. O meio, que é a habitação, onde o Espírito Santo começa a trabalhar em nós. E a continuação dele. O que nós vamos levar? O que nós vamos ministrar para as outras pessoas? Se você tem se sentido afastado de Deus, com as mesmas escolhas erradas, hoje Deus quer te dar uma oportunidade de fazer diferente. Deus permitiu que você fizesse escolhas erradas e se entristeceu com elas. Mas, para Ele, mais vale um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Aleluia. Aleluia. Para Deus, vale mais uma vida do que se arrepende, do que as outras 99 que não precisam de arrependimento. Lucas capítulo, agora eu queria que todos abrissem, é o nosso texto final. Lucas 15, lá no versículo 7. Lucas 15, versículo 7, diz o seguinte: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento.
Agora um pouquinho mais para frente, lá no versículo 17. Essa passagem aqui é uma das mais lindas, na minha opinião. Linda. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Meu irmão, se você está perdido, como esse filho que estava, Deus te chama. Vem. Começou com a decisão. Ele falou assim: e caindo em si, levantar-me e irei para ter com meu pai. Levante-se, venha ter com Jesus. Venha. Jesus não está aqui para te condenar. Jesus não está aqui para te crucificar. Ele já pagou o preço na cruz por você. Ele quer colocar uma sandália nos seus pés, quer colocar um anel no seu dedo, matar um novilho, fazer uma festa. É isso que Deus quer fazer com você. Se você tem feito escolhas erradas, tudo bem, mas se arrependa, volte-se para Jesus, ainda é tempo. Vamos permitir que o Espírito Santo não fique só aqui neste momento. Recebemos de Deus, ok, mas vamos levar, vamos dar continuidade. Onde nós chegarmos, o Espírito Santo precisa chegar também. Fique com essa frase hoje: onde você for, o Espírito Santo de Deus precisa ir com você. As suas respostas, toma lá da cá, pense antes. Os seus questionamentos, pense antes. As suas escolhas, pense antes. Deus te dá liberdade. Deus te dá liberdade. E Deus te chama novamente. Venha, venha, venha. Você tem feito escolhas erradas, mas eu quero que o Espírito Santo permaneça com você. Eu quero isso. Ele quer se alegrar com o seu arrependimento hoje. Permita que Deus hoje faça morada em seu coração. Deus não desistiu de você. Ele espera por você. Ele escolheu os cravos, Ele escolheu a cruz por amor a você. Faça as suas escolhas por amor a Deus. Amém.